Pessoal, tudo bom? Hoje a nossa aula eu vou falar um pouco sobre monitorização não invasiva. Para que serve essa monitorização não invasiva? A gente utiliza essa monitorização principalmente em pacientes que são críticos, principalmente pacientes que estão internados em UTI ou que precisam de vigilância mais intensiva, durante um certo período de tempo. E eu trouxe algumas imagens do monitor, porque nesse momento eu acredito que seja importante vocês identificarem no monitor quais são os parâmetros que que ele nos fornece. Então, eu trouxe duas imagens para explicar para vocês como que funciona um monitor multiparâmetro, que a gente chama. Então, esse monitor é utilizado, como eu falei para vocês, em pacientes que precisam de um cuidado mais próximo, digamos assim. E a finalidade desse monitor multiparâmetro é nos fornecer informações que são importantes para a gente saber de o estado de saúde daquele paciente. Bom, como que o corpo dele está se comportando, porque se o paciente ele é crítico, nem sempre ele vai estar acordado. Então, com esses valores que aparecem no monitor, eu vou conseguir identificar se ele está bem, se ele não está, se ele está hipotenso, se ele está hipertenso, como que está a frequência respiratória, como que está a frequência cardíaca, tudo isso eu consigo identificar pelo monitor. Então, eu trouxe esse primeiro modelo de monitor para vocês. Como eu sempre falo, né, pessoal, isso depois vai ser automático. A gente vai olhar e vai identificar na hora. Claro que nas primeiras vezes a gente vai ficar inseguro, mas tudo que é novo assusta, mas depois a gente se acostuma. Então, aqui eu vou verificar a pressão do meu paciente. Então, aqui ele está com uma pressão de 12,8. A gente sabe que 12,8 é uma pressão boa, considerada normal. Aqui, esse verde é a frequência cardíaca. Todos esses valores aqui, eles são normais, tá? Porque isso aqui é uma foto da internet que eu peguei. Então, aqui, esses valores, eles são normais. Mas aqui, a gente vai identificar na parte verde a frequência cardíaca desse meu paciente. Aqui, a saturação, que a gente chama de SpO2, isso quer dizer saturação do paciente, é quanto de oxigênio está circulante dentro desse organismo, tá? Dentro desse meu cliente. Aqui eu consigo perceber se ele está oxigenando bem, se ele não está. A gente sabe que os valores de referência considerados normais são de 94 a 100%. Então, se esse número aqui ele tiver 80, 85, eu vou precisar ofertar oxigênio para o meu paciente porque ele não está bem. Então, 98 é um valor perfeito. Aqui é a frequência cardíaca, esse 20 em amarelo. Aqui eu vou conseguir saber como que está a frequência cardíaca desse meu paciente. Lembrando que quando vocês estiverem trabalhando, principalmente em UTI, isso aqui é como se fosse a voz do meu paciente, porque eu vou olhar para cá e vou saber como que ele está. Se ele receber uma visita, ele está em coma e ele vai receber uma visita de alguém que ele gosta muito, com certeza isso aqui, ó, a frequência respiratória e a frequência cardíaca, elas vão aumentar. Por quê? Porque o paciente ele vai reconhecer a voz desse familiar e ele vai ficar ansioso. Então, quando ele ficar ansioso, a frequência cardíaca vai subir. Então, se chegar aqui mais de 100 e ele está com uma visita, vocês podem ter certeza que ele está ouvindo a voz desse familiar. E por isso que esse número vai alterar, porque ele é um ser humano, com certeza, e ele está com o seu sistema neurológico funcionante, mas ele está em coma. Então, ele vai ouvir a voz da pessoa e ele vai sentir
emoções, saudade, tristeza, alegria por estar ouvindo a voz da pessoa, e esse número aqui ele vai aumentar, tá? Eu trouxe 2 modelos de monitor, porque nem todos vão ser nesse modelo, tá? O outro é esse aqui. Ó, esse aqui é um monitor um pouco mais antigo, vocês podem ver que é diferente daquele, aquele é o mais moderno, mas a funcionalidade dele é a mesma, só que é um pouco mais complicado de eu enxergar os valores. Ó, saturação, pressão, frequência cardíaca. Esses traçados, eles são importantes a gente saber o que que ele significa. Mas nesse primeiro momento, eu acho importante a gente só aprender os valores, tá? Para eu conseguir olhar para o monitor e saber que aqui é frequência cardíaca, que aqui é saturação e que aqui é a pressão do meu paciente. Esses traçados, eles vão ser padrões. As cores deles em todos os monitores, eles vão ser da mesma cor. Que quando eu falar de eletrocardiograma, eu posso explicar para vocês como que funcionam esses traçados para ficar um pouco mais claro. Mas a aula de hoje, eu me detive apenas em falar para vocês sobre esses valores aqui, para eu conseguir enxergar quando eu for atender um paciente crítico. Então, frequência cardíaca, saturação e pressão arterial. Deixa eu parar o compartilhamento da tela. Então, a nossa aula de hoje era para eu explicar para vocês, e eu gosto de trazer fotos porque facilita para a gente gravar na nossa mente essas informações. Então, o monitor multiparâmetro é para verificar a frequência cardíaca do meu paciente, a saturação, se eu preciso ofertar ou não oxigênio para ele, a pulsação pelo oxímetro e a frequência respiratória. Tudo isso eu consigo enxergar só olhando para a tela do monitor. Então, é importante a gente exercitar. Então, com certeza, daqui uma semana vocês não vão lembrar muito desses valores de referência e como que a gente consegue enxergar isso no monitor, mas essas aulas elas vão ficar disponíveis lá no YouTube para vocês assistirem sempre que tiverem dúvida. E qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem entrar em contato comigo, que a gente vai se ajudando e vai trocando informação e vai tentando construir esse conhecimento da melhor forma possível, tá? E que vocês estejam cientes que eu estou aqui para ajudar vocês. Então, qualquer coisa é só entrar em contato comigo, tá? Obrigado, gente. Bons estudos.